Oi, meus queridos, presentes preciosos de Deus. O que será que aconteceu essa semana na história lá do povo de Israel? Eu não vejo a hora de contar para vocês. Prestem atenção para você ver o que esse povo fez. Mas antes, vamos nos lembrar que Deus estava o tempo todo com eles. Durante o dia, numa coluna de nuvem, e durante a noite, numa coluna de fogo. E Deus dizia aonde eles deviam de parar para descansar, quando eles deviam de continuar. E Deus levava eles para os caminhos, né, que eles tinham que seguir. Lembrando também que Deus tinha dado mais ordens para eles obedecerem e eles não estavam obedecendo. E na nossa última história, Deus tinha levado eles para um lugar maravilhoso, que tinha 70 palmeiras e 12 fontes de águas. Vocês lembram o nome desse lugar? Hã? Se você disse Elim, você acertou. Parabéns! Depois que eles saíram de Elim, Deus agora leva eles para um deserto. Olha só. E lá nesse deserto, eles montam o seu acampamento e eles ficam lá. E eles começaram a sentir saudade da comida lá do Egito. Olha só, começaram a sentir saudade do pão e da carne que eles comiam lá. E vocês sabem o que esse povo fez? Vocês conseguem imaginar o que eles fizeram? Se você falou que eles começaram a reclamar, a murmurar, você acertou. Eles começaram a reclamar, a falar, ai, que saudade, sabe do quê? Da carne, do pão que eu comia lá no Egito. Olha só, Deus estava com esse povo o tempo todo cuidando dele e esse povo somente reclamando. Mas Deus ama esse povo. Deus ama Israel. E Deus, Ele ama você também. Deus cuida desse povo e Deus cuida de você também. Então Deus fala para Moisés: Moisés, eu vou dar pão para esse povo e eu vou dar carne para esse povo que eles tanto querem. Olha que Deus maravilhoso! De tarde, Deus mandou que viesse do céu várias aves, chamadas de codornizes na Bíblia. Uma espécie de codorna, eram umas aves pequenas, e elas vinham voando, e o povo podia até pegar com a mão. A Bíblia diz que eram muitas, 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 muitas. Eles podiam pegar e preparar e comer conforme eles quisessem. E Deus disse para Moisés: e de manhã, Moisés, eu vou mandar pão. De manhã cedo, quando tinha assim, aquele sereninho, sabe? Quando estava todo molhado assim o chão, Deus mandou pão para o povo. Era um pão branquinho, ele tinha um cheirinho. Sabe quando a mamãe faz uma comida tão deliciosa e a gente sente aquele cheiro tão gostoso da comida que a gente quer comer logo, logo, fica doido para a comida ficar pronta? Pois é, ele parecia semente de coentro. Coentro é que dá esse cheirinho gostoso na comida. E ele era branquinho, fininho. Sabe que gosto que ele tinha? Que sabor que esse pãozinho tinha? A Bíblia diz que ele tinha o sabor de bolo de mel. Olha só que gostoso! Eu acho que devia de ser gostoso. Eu fico imaginando que devia de ser uma delícia. Eu queria comer esse pão. Você queria? A Bíblia diz que o nome desse pão é maná. E o povo pôde pegar o maná e comer. Mas Deus falou para o povo que não era para eles guardarem, porque ia estragar, ia dar bicho. Todos os dias Deus ia dar o pão para eles comerem, a não ser no sexto dia, que era para eles colherem 2 vezes mais, porque no outro dia Deus não ia dar, que era o sétimo dia, era o dia de descanso. Mas o povo foi, não eram todos, a maioria do povo, eles tiveram medo, não confiaram em Deus, guardaram o pão. E no outro dia, sabe o que aconteceu com aquele pão? Cheirou mal. A Bíblia diz que deu bicho e estragou. Ai, que triste! Esse povo
não parava de murmurar e de reclamar. Mas como Deus ama esse povo e como Deus cuida desse povo. Olha o que Deus deu para esse povo. Deus ama você e Deus cuida de você também. Agora, Deus conduz o povo, depois que eles ficam lá, que comem o pão, a carne, ficam um tempo acampando lá, Deus agora conduz o povo até um lugar chamado Refidim. E lá em Refidim, a Bíblia diz que eles armam de novo o seu acampamento, eles ficam lá, e lá em Refidim, eles percebem que não tem água. Olha só, e o que será que esse povo fez quando eles percebem que não tem água? Eles começam a reclamar de novo. E eles começam a murmurar. Dessa vez, a murmuração deles é tão grande que a Bíblia diz que eles ficam zangados. Eles murmuram contra Moisés, eles ficam com uma ira tão grande, com tanta raiva, que eles falam assim: acaso está Deus conosco ou não? Deus está com a gente ou não? Eu vou perguntar para vocês: Deus estava com esse povo ou não? Para eles ficarem reclamando e zangados daquele jeito. Deus estava? Se você disse sim, você acertou. Olha aqui, Deus estava com eles o tempo todo. Mas lembra que a tia falou, quando a gente começa a reclamar, a gente esquece das coisas que Deus fez para a gente. Então eles reclamavam tanto que eles esqueciam. E agora? Moisés foi falar com Deus. Olha a situação difícil de Moisés. E Moisés falou para o Senhor: Senhor, esse povo, eles estão a ponto de me apedrejar. Olha, a raiva era tanto que eles queriam apedrejar Moisés. E Moisés conduzindo o povo, que não tinha nada a ver, eles queriam apedrejar Moisés. Mas Deus falou assim para Moisés: Moisés, eu quero que você vá lá em Horebe. E lá em Horebe tem uma rocha. E eu vou estar, Moisés, lá nessa rocha. Vou estar esperando você. Eu quero que você, Moisés, pegue alguns anciãos. Quem são os anciãos? Anciãos são os vovozinhos, aqueles idosos, sabe? Os nossos avós, a vovó, eles são anciãos. Só que eram os homens. Ele falou assim: você pega alguns dos anciãos. Então Deus não quis o povo mais jovem, não. Tirou todo mundo. E falou: Moisés, ó, eu só quero os anciãos. Você pega os anciãos, alguns anciãos, não eram todos, vai até lá em Horebe, naquela rocha. Eu vou estar lá esperando você. Leva a sua vara, Moisés. E Moisés levou a vara. E Deus disse assim para Moisés: Moisés, agora você vai bater na rocha com a sua vara, vai ferir a rocha com a vara. E Moisés pegou a vara e ele feriu a rocha. E a Bíblia diz que quando Moisés feriu a rocha, sabe o que aconteceu? Começou a jorrar água daquela rocha. Vamos parar e vamos pensar mais uma vez. Olha como Deus é maravilhoso, meus meninos e minhas meninas. Olha só como Deus ama esse povo. Esse povo reclama, esse povo murmura, mas Deus ama esse povo e Deus cuida desse povo. Deus ama você. Deus cuida de você. Olha como o nosso Deus é maravilhoso. A gente precisa murmurar, precisa reclamar? Não precisamos, porque Deus, Ele está cuidando de nós. E aí, a água, ela veio da rocha. Sabe, eu fiquei pensando quando estava estudando essa história. Deus pediu para que chamasse os anciãos, os vovozinhos. Por que Deus não chamou os mais jovens? Isso aqui, Deus ensina uma outra lição para a gente. Que a gente deve respeitar os mais velhos. Né? Quando Deus fez isso, Deus honrou os mais velhos. Então, diante dos mais jovens, era para os mais jovens respeitar os mais velhos, porque eles eram importantes para Deus. E eu vou perguntar para você: você respeita? Você ama seu avô, a sua avó? Você trata eles bem? Você trata as pessoas idosas bem? Ou você é daquele menino, ou aquele adolescente
que fala assim pro seu avô: ah, você não entende nada, não é desse jeito não. Puxa vida, você não sabe? Não é assim que se faz. E você não tem paciência com ele. Você deve amar seu avô e sua avó. Diga para eles, se você tem sua vovó e seu vovô, diga para eles que você o ama. Liga para ele, fala que você o ama, conversa com ele, dê um abraço, dê um beijo. Eles vão ficar felizes. E isso vai agradar a Deus. Está vendo a lição que Deus nos ensinou? Como os vovôs são importantes para Deus. Aqueles mais jovens não viram Deus fazer isso. Não viu Moisés bater na rocha e a água cair. Eles vieram depois, né? Eles estavam lá, mas não estavam ali em Horebe, junto da rocha, como Moisés e os anciãos. Eles vieram, eles viram a água saindo, mas eles não viram o momento do milagre. E agora eles podiam pegar água, podiam beber as suas águas, mas aquele momento tão especial que Moisés bateu na rocha e a água jorrou, isso aqui os mais jovens não viram. Somente os vovozinhos puderam ver. Como Deus é maravilhoso e como Deus é poderoso. Só um Deus como o nosso tem poder para tirar a água de uma rocha. Vocês viram como Deus, ele é maravilhoso e Deus é poderoso? E você viu como Deus é bom, como Deus cuida do povo de Israel, como Deus ama o povo de Israel, e assim mesmo é com você. Deus cuida de você e Deus ama você. Que Deus abençoe você, abençoe sua família. Lembra-se que nós te amamos, mas o nosso Deus, aquele que é o Criador, que criou você, ele te ama muito, muito, muito. Ele cuida de você. Não duvide disso. Acredite, porque é verdade. A Bíblia, a palavra de Deus, ela diz isso para mim e diz isso para você. Deus te ama muito, muito, muito. Você é precioso para Ele. Fique com Deus. Que Deus te abençoe. Amém.